Oi, a paz, tudo bem com você? Olha, Deus é incrível e Ele neste ano tem falado muito sobre ser verdadeiro, ser real. E na realidade, eu e meu esposo sempre falamos com as pessoas que nós lideramos a respeito dessa sinceridade, sobre não ter medo de ser sincero com Deus, de mostrar todas as suas mazelas, todos os seus problemas, suas dificuldades, suas limitações, seus medos e até do que gosta de fazer, seja pecado ou não, mas ser sincero com Deus. E você deve ter visto aí no tema Lágrimas de Crocodilo. E você sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer lágrimas de crocodilo? Eu estava pesquisando. E na realidade, quando você vê e ouve falar de lágrimas, você pensa em quê? Choro, tristeza, angústia. Mas o crocodilo, quando ele derrama lágrimas, não é porque ele está chorando, não é porque ele está sentindo dor, não. É porque quando ele vai devorar a presa, ele abre tanto a sua mandíbula que a própria mandíbula suprime as glândulas lacrimais e com isso derrama lágrimas. Somente por isso ele chora enquanto devora a sua presa. Você sabia disso? Eu não sabia, sinceramente. E eu fiquei impressionada porque como que as pessoas falam sobre lágrimas de crocodilo, o que é, né? O que quer dizer? Ah, isso aí são lágrimas de crocodilo, o que quer dizer o quê? Fingimento, quer dizer uma coisa que não é, né? E aí, você deve estar se perguntando, mas por que, Rafaela, lágrimas de crocodilo? Porque eu quero te falar sobre a diferença entre o arrependimento e o remorso. Sabe por quê? Sei que vai ser difícil, duro ouvir isso, mas um dia o Senhor falou isso comigo. Sabe quando você peca, você erra? Provavelmente é num erro que você tem dificuldade de deixar, algo que você tem dificuldade de abandonar. Você vai, pecou. Aí você fica como? Fica mal pra caramba depois e chora, fica lá chorando, triste, angustiado. Aí depois o que que acontece? Você faz tudo outra vez, igualzinho. E uma vez eu estava falando isso com Deus, falei, Senhor, eu acho que você já deve ter orado assim também. Senhor, eu não aguento mais eu mesma. Eu não suporto mais vir sempre pedir perdão pela mesma coisa. Sempre pedir perdão, eu sempre erro na mesma coisa, no mesmo erro, no mesmo pecado. O que está acontecendo? E o Senhor simplesmente falou para mim, filha, o que está acontecendo é que queira você ouvir ou não, você não se arrependeu de verdade. Você está sentindo remorso, culpa pelo que fez. Porque em Mateus vem dizendo, querido, eu já vou botar na descrição aí para você a referência para você ir lá ler. Em Mateus diz o quê? João Batista, quando estava chegando, né, os fariseus lá na beira do Rio Jordão, ele estava batizando os discípulos, batizando as pessoas que queriam ser batizadas por ele. E ele estava falando, ele viu que foram chegando os fariseus, os escribas, estavam ali observando. A Bíblia não diz que eles estavam ávidos a ouvir a palavra, eles estavam observando João Batista. E João Batista começou a falar, produzir, pois, frutos de arrependimento. E o Senhor falou comigo sobre isso, fruto de arrependimento. Sabe por quê? O arrependimento, quando ele de fato acontece, ele produz um fruto. Você entende? E quando é apenas remorso, culpa, não produz nada. Só produz lágrimas naquele momento ali, mas você volta a cometer os mesmos erros. Aí talvez você deva estar falando comigo, mas Rafaela, eu me arrependo sim, eu só não tenho força para deixar o pecado. Mas o Senhor nos dá força. E você precisa reconhecer, porque um doente só recebe o remédio correto quando ele diz e ele admite que está doente. Você entende? Você não chega no consultório, a não ser que seja uma pessoa louca, que vai para o médico e chega lá, não estou sentindo nada. Você vai para o médico e fala isso? Não.
Eu, por exemplo, quando eu vou no médico, ou então vou levar minhas filhas, meu marido que fica muito, ele acha muito engraçado. Ele, meu Deus, Rafaela, parece que você quer ensinar medicina para o médico. Eu falei, não, filho, tem que aproveitar. Eu estou diante do especialista. Então eu falo, olha, as minhas filhas ou eu estou sentindo isso, 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 isso. Eu acho que é isso. Já li, já pesquisei, já fui no Dr. Google. O médico só fica rindo para mim. Por quê? Porque eu tenho que falar tudo aquilo que eu estou sentindo. Então você precisa admitir. Quando você admite que precisa de libertação, se, por exemplo, você fuma, você bebe, ou você tem relações sexuais antes do casamento e você não consegue deixar, sempre é aquela coisa, né? E tem gente, jovem, adolescente, faz sempre isso, porque no meu tempo era o que mais acontecia. Aí tá lá com o namorado, aí a coisa esquenta, o negócio, é mão naquilo, aquilo na mão, começa a acontecer umas coisas que você sabe que não pode, né, querida? Não pode, querido. É fornicação, né? Aí você tá lá e começa, não sei o quê, aí vai, tem relação sexual. Aí, até a mente, que é perversa, a mente é perversa do homem, fala assim: "Ih, vai ter culto domingo. Ah, peraí, hoje é terça-feira, dá tempo de eu fazer os negocinhos aqui, de eu dar um cruza aqui rapidinho, porque até lá já me arrependi." Pecado premeditado. Tu tem noção que isso acontece? Tu sabe que isso acontece, né? Tu já fez isso, né, seu candango? Tu já fez, que eu sei. Mas é sério, é muito sério. Nós precisamos entender que nós precisamos gerar frutos de arrependimento. E o fruto de arrependimento só é gerado quando você abandona o pecado. João Batista estava falando, nem liga aí para a choradeira da minha filha, que eu me tranquei no quarto aqui e ela tá chorando querendo entrar. Mas não liga para isso não. Então João Batista estava falando, vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Então, você só mostra que está arrependido quando os seus atos se tornam diferentes. Porque remorso, culpa, você vai continuar naquele ciclo vicioso, vai continuar pecando e se sentindo mal. Peca e se sente mal. Aí o diabo se aproveita do sentimento de culpa. O inimigo que é sujo, que é imundo, se aproveita, né? Como, né, se aproveita, né, da minha nobreza, se aproveita da tua fraqueza, você compreende? E vai lá, tá vendo? Você não muda. Não é assim que acontece? Fala pra mim. É assim que acontece, não é? Aí, tá vendo? Você não muda. Deus não vai te perdoar mais, não. Você não presta. Você é um bosta. Você não serve pra nada mesmo, não. Não adianta você ficar na igreja, não. Tu vai pra igreja pra quê? Se tu erra sempre na mesma coisa. Então não permita, não dá esse gostinho pro diabo, não. Se você percebe que tá nesse ciclo de vício, você peca, levanta, sempre no mesmo erro. Então fala, Senhor, olha, eu preciso deixar de sentir remorso, de chorar, ficar lá, ai meu Deus, eu errei, eu pequei, eu fiz o que não podia fazer, Senhor, mas não muda. Aí vem o sentimento na carne, peca outra vez, faz, aí tá lá gostoso, é o Espírito Santo. Você vai sofrer, você vai ficar chorando daqui a pouco, você vai pecar, ai, mas tá gostoso, tá bom, tá gostoso, tá muito bom. Aí a gente permanece, continua. Então ele se aproveita para cair em cima na acusação, sabe? Então a nossa oração é: Senhor, me ajuda. Não quero sentir remorso, não quero sentir culpa, não, Senhor. Eu quero gerar frutos de arrependimento. Eu quero gerar, sabe? Eu quero que dentro de mim, Senhor, gere isso. Eu quero gerar o fruto de arrependimento para que os meus atos sejam condizentes com aquilo que eu vejo na tua palavra, sabe? Se João Batista estava falando isso para os fariseus, é porque o quê? Eles se mostravam arrependidos, se mostravam lá, né, fazendo jejum, rapando a cabeça, mas os atos deles não eram condizentes com aquilo que se mostrava no seu exterior, né? Porque o jejum dos judeus era o que? Ele rapava a cabeça, ficavam jejuando, colocavam um pano de saco sobre si, todo mundo que olhava, eles estão jejuando, estão arrependidos, e o seu interior, sabe? Não estava gerando nada daquilo. Então, às vezes, as pessoas olham pra gente, ai, tá tão arrependido, mas a gente continua naquilo.
né? E não é gerado em nós um fruto de arrependimento, o nascer de novo, o mudar de atitude, mudar os seus atos. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Você deve estar vendo esse vídeo querendo entender e saber como deixar de cometer os mesmos erros, deixar de sentir isso. Então peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo. Deus, eu não quero simplesmente chorar porque eu estou sentindo culpa, porque eu estou sentindo remorso e voltar a praticar as mesmas coisas. Eu quero gerar fruto de arrependimento, eu quero ter uma atitude diferente. Me ajuda, Senhor. E Deus vai te ajudar. O Espírito Santo, maravilhoso, conselheiro, que fortalece, que dá graça, ele vai te ajudar. Que a tua oração hoje mude, que nós não venhamos gerar lágrimas de crocodilo, de parecer que está arrependido, mas não está. Que venham ser gerados hoje no meu coração e no teu, sinceros frutos de arrependimento. Que ainda que seja difícil, ainda que seja preciso você jejuar, você entrar no intensivão com Deus, de falar, Senhor, olha, certas caixas de demônio, certos pecados, certas coisas só saem com jejum e oração, então eu vou entrar aí contigo, Senhor. 2 dias, 3 dias, uma semana de jejum e oração, mas eu preciso de mudança. Eu quero viver um novo, eu quero viver uma nova história. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor te chamou para viver uma nova história e para que outros possam saborear os frutos que serão gerados do teu arrependimento. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que a luz de Deus, que a graça de Deus seja sobre ti neste dia e venha encher o teu coração. Que ao desligar esse vídeo, você venha se sentir impelido pelo Espírito. Você venha se sentir constrangido pelo amor dele, aí orar, aí clamar, e você vai ver que algo diferente vai acontecer. Algo diferente vai acontecer, porque você vai orar diferente. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.